correção do livro Buriti Mais Matemática, página 214 e 215. Comparação e ordenação de números na forma decimal. Rebeca quer representar alguns números na forma decimal na reta numérica. Para isso, ela vai localizar primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, dividindo o segmento que corresponde à unidade em partes iguais. Essa divisão depende da quantidade de casas decimais. Para representar 2 inteiros e 3 décimos na reta numérica, dividimos em 10 partes iguais o segmento localizado entre 2 e 3, e então localizamos o número decimal. Então, foi o que ela fez aqui, né? Ó, na reta, primeiro ela localizou os números inteiros, então, no caso, foi o 2 e o 3, né? E depois ela dividiu em 10 partes iguais. Então, aqui seria 2 inteiros e 1 décimo. 2 inteiros e 2 décimos, 2 inteiros e 3 décimos. Para representar 2,34 centésimos na reta numérica, dividimos em 10 partes iguais o segmento localizado entre 2 inteiros e 3 décimos e 2 inteiros e 4 décimos. E então localizamos o número decimal. O segmento entre 2 e 3 fica dividido em 100 partes iguais. Então, aqui nós temos 2 inteiros e 3 décimos e o 2 inteiros em 4 e 4 décimos. Então, ele quer localizar 2 inteiros e 34 centésimos. Então, aí também foi dividido em 10 partes, né? Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 31 centésimos, 2 inteiros e 32 centésimos, 2 inteiros e 33 centésimos, e aqui nós temos o 2 inteiros e 34 centésimos. B. Para representar 2 inteiros e 345 milésimos na reta numérica, dividimos em 10 partes iguais o segmento localizado entre 2 inteiros e 34 centésimos e 2 inteiros e 35 centésimos. E então localizamos o número decimal. O segmento entre 2 e 3 ficará dividido em 1000 partes iguais. Então, aqui, ó, nós temos 2 inteiros e 34 centésimos e 2 inteiros e 35 centésimos também. Então, ele quer localizar o quê? 2 inteiros e 345 milésimos. Então, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 34 centésimos. Aqui, 2 inteiros e 2 inteiros, 341 milésimos. 2 inteiros, 342 milésimos. 2 inteiro, 343 milésimos. 2 inteiros, 344 milésimos. E, finalmente, 2 inteiro, 345 milésimos. Ok? Quanto mais para a direita o número se localizar na reta numérica, maior será esse número. Podemos compará-lo utilizando os sinais menor que ou maior que. Então, aqui eu tenho 2 décimos, 2 e 34 centésimos, o que é maior? Então, nesse caso aqui, é o centésimo. Então, eu vou colocar sempre o ladinho aberto para o número maior. Só que aqui, 345 milésimos, ele é maior ainda. Então, o lado abertinho também vai ficar para cá. Aí, aqui eu já tenho 345 milésimos, é maior que 2 e 34 centésimos, né? Então, tá o inverso aqui. E aqui, o que é maior?
2,34 centésimos ou 2 décimos. 2 décimos. Então, vai ser o maior o centésimo também, tá? Então, o ladinho maior vai ser pra cá. Na realidade, isso aqui tá só ao contrário, tá? Localiza na reta numérica os números 4 inteiros, 583 milésimos, 4 inteiro, 587 milésimos. Então, aqui eu tenho 4 inteiros e 58 centésimos. Então, aqui eu teria 4 inteiros, 581 milésimos, 4 inteiro, 582, 4 inteiro, 583, que esse é o primeiro número que nós precisaríamos encontrar, né? 4 inteiros, aí coloca vírgula, 583. 4 inteiros, 584, 4 inteiro, 585, 4 inteiros, 586, 4 inteiros, 587 milésimos. Ok? Ligue cada número decimal com sua representação na reta numérica. Então, aqui, vocês tinham que observar essa bolinha aqui, ó, né? Identificar o que será que ela representaria, tá? Então, aqui eu tenho 4 décimos, né? Então, aqui eu teria 41 centésimos, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Aí, aqui é a mesma coisa, tá? Então, a bolinha tá aqui. 4 décimos, 41, 42 centésimos, que seria esse aqui. Aqui a bolinha, ela está aqui, né? Então, a mesma coisa. 4 décimos, 41 centésimos, 42, 43, 44, 45, 46, 47, né? E o último, a bolinha tá aqui. 41, 42, 43, 44, 45 centésimos. O exercício 4 era só para colocar na calculadora, né? Você colocar 0,1 e apertar o igual. O que surge no visor da calculadora? 0,1. A mesma coisa. 0,1. E aqui também, 0,1. Tá ok? Então, na verdade, como que a gente faz a leitura? A gente tem o costume de falar 0,1, mas na verdade aqui seria 1 décimo, né? Então, a gente sempre fala 1 décimo na hora de fazer a leitura, tá bom? 5. Veja como Márcia comparou os números 1 inteiro e 2 décimos e 1 inteiro e 135 milésimos. Aí, o que ela fez? Tá lá. 1 inteiro e 2 décimos é o mesmo que 1 inteiro e 20 centésimos, ou 1 inteiro e 200 milésimos. 1 inteiro e 200 milésimos é maior que 1 inteiro e 135 milésimos. Isso é verdade, porque 200 milésimos de uma unidade é maior que 135 milésimos da mesma unidade. Agora, compare os números utilizando os sinais de menor que ou maior que. Então, aqui nós temos 15 inteiros e 43 centésimos, 15 inteiros e 45. O que é maior? Então, o inteiro, a parte inteira, elas são iguais, certo? Então, o que vai ser maior? No caso, 45, né? Aí, eu vou colocar pro lado maior, tá? Aí, aqui eu tenho 5 centésimos,
e 5 milésimos. O que é maior? Nesse caso aqui, o centésimo. Aqui eu tenho um inteiro, 111 milésimos, um inteiro e 12 centésimos. Então, nesse caso aqui, o que é maior? Centésimos. 96 e 96. Só que aqui é décimo e aqui é centésimo. Então, foi dividido mais vezes, né? Então, maior aqui, nesse caso, é o décimo. Aí, agora aqui embaixo, escreva os números na ordem decrescente. Então, vamos lembrar, na ordem decrescente, são os números do maior para o menor. Então, quando eu quero localizar o número do maior para o menor, quando o número é decimal, o que eu vou olhar sempre primeiro? O número inteiro. Então, essa vai ser a primeira coisa que nós vamos identificar, que aqui nesse caso é o 9 inteiros e 23 centésimos, né? Porque aqui eu tenho 5, 5, 1, 2 e 9. Então, eu já sei que meu primeiro número é 9 inteiros e 23 centésimos. Aí, eu vou partir para o próximo número. Então, qual que é maior? Eu vou olhar aqui. Então, os maiores aqui nesse caso agora são 5. Só que eu tenho 2, eu não tenho 1. Então, o que eu tenho que observar? O que eu tenho depois da vírgula, né? Então, aqui eu tenho 5 décimos. E aqui eu tenho 5 inteiros e 85 centésimos. Então, nesse caso, esse aqui é maior. Então, eu vou colocar 5. Então, esse vem primeiro e 5 décimos vem depois. E aí, depois eu vou continuar olhando. O que eu tenho maior? Nesse caso aqui, o 2 já é maior. Então, eu já sei que eu tenho que colocar ele primeiro. E, finalmente, o que sobrou? 1 inteiro, 671 milésimos. Tá ok? Então, essa foi a nossa correção de hoje.